Olá a todos, é um grande prazer recebê-los aqui no nosso espaço, onde falamos de psicanálise, mas sem complicações. Hoje eu tenho aqui uma pergunta muito interessante que envolve um tema relacionado à homossexualidade. A Carmen de Ribeirão Preto, ela questiona: tem um amigo que é homossexual e apesar dele não ter dito nada, nunca ter dito nada a ninguém, a família e amigos sabem, mas ele prefere viver de aparências sem tocar no assunto. Acredito que ele seria mais feliz se pudesse contar a todos que é gay. Devo incentivá-lo a assumir a sua homossexualidade? Bem, Carla, é um pouco complicado você querer que ele conte, acreditando que ele será mais feliz. Se fosse uma pessoa que dissesse a alguns amigos que é homossexual, que manifestasse o desejo de assumir isso, aí sim seria bacana você incentivá-lo, mas como você mesma destacou na sua pergunta, ele nunca tocou no assunto com você ou com outras pessoas próximas. Sendo assim, ele prefere manter isso resguardado. E caso você venha a fazer um tipo de abordagem dizendo para ele: "Ah, por que você não assume a sua homossexualidade?", ele pode se sentir chateado ou até mesmo ofendido por você tocar num tema em que ele nunca deu abertura para que fosse falado. Assim como seu amigo, existem muitos homossexuais que, mesmo tendo familiares e amigos que já sabem e aceitam, não se sentem confortáveis, eles homossexuais, em revelar. Muita gente tem um amigo ou uma amiga, se puxar pela memória, nessa situação. A pessoa até chega, né, a levar o namorado ou a namorada a uma festa, mas o apresenta como um amigo ou como uma amiga. Se no caso for uma mulher, ela apresenta a sua namorada como se fosse uma amiga ali nessas reuniões. Mesmo com todos ou praticamente todos sabendo que se trata, na verdade, de um casal. E outro ponto interessante é que a própria pessoa sabe que os familiares e amigos têm conhecimento que ela ou ele, né, é homossexual. E mesmo assim, eles não se sentem confortáveis em revelar, pois tem algum tipo de receio, algum bloqueio ali é, que os impedem de abrirem essa última porta que falta, já que todos, como eu falei, né, ou quase todos, sabem, mas falta só assumir. Porém, eles acreditam que abrindo essa porta, ou seja, assumindo realmente, talvez percam o respeito, sejam alvo de zombarias, críticas e até de desprezo. Então, ele ou ela, né, opta por criar um chamado pacto de silêncio, onde todos os amigos e familiares sabem, como eu já citei, que se trata de um gay ou de uma lésbica, e ele ou ela sabem que os amigos e familiares têm conhecimento disso. Mas se estabelece esse pacto de silêncio onde não se fala no assunto. Fica aquela coisa ali subentendida. Alguns podem pensar até que é egoísmo e que o correto era que todo homossexual assumisse. Mas é preciso entender que o mundo foi e ainda é extremamente duro com gays e lésbicas. Apesar de alguns avanços em termos de direitos e de conscientização da sociedade sobre o respeito que todos merecem ter, ainda há muita coisa a ser feita, né? Ainda há muita gente disseminando ódio, deboche e mentiras aqui mesmo no nosso quintal, né? A gente vê isso no dia a dia, meios de comunicação, ah, piadas em locais de trabalho, em universidades. Então a coisa melhorou, mas ainda falta muito para chegar ao ideal. Por isso que a gente precisa entender esses casos como o do seu amigo e de várias outras pessoas que, mesmo sendo acolhidos ou aparentemente aparentando que ninguém vai é, criticá-los, é, que vão de repente ignorá-los a partir dali, mesmo assim eles não se sentem seguros para fazer isso.
É preciso deixar que eles tenham o tempo que for necessário para que, se um dia eles quiserem assumir, que eles o façam, né? Agora, você, como amiga, pode agir da seguinte maneira: deixar claro, mesmo que de maneira velada, subentendida, que ele sempre poderá contar com você, independentemente da situação. Esse pequeno toque que você der a ele na hora certa será muito melhor do que você chegar lá direto a ele e dizer: ah, por que você não assume a sua homossexualidade? Ok? Então, eh, eu acredito que não seja correto você forçar uma situação nesse caso. Além desse caso do seu amigo, que é muito comum de ocorrer, como eu citei, tem um outro também envolvendo o homossexual, que é quando a pessoa, ela, todos que a conhecem sabem que ela é homossexual, só que ao contrário do primeiro caso, onde ele também sabe que as pessoas sabem, ou seja, ele sabe que as pessoas já perceberam, neste caso aqui, o gay ou a lésbica, ele tem certeza que as pessoas à sua volta nem desconfiam que ele possa ser homossexual. Então, e aí, quando alguém de repente faz alguma piada sobre gay, ou mesmo um comentário diretamente ligado a ele ou a ela, essa pessoa fica profundamente irritada. Ela começa, de repente, ali a partir para uma discussão, o clima fica pesado. Por quê? Ela acredita que tem um disfarce tão perfeito e que, se alguém está insinuando algo, é porque essa pessoa tem conhecimento de alguma coisa da vida dela. Esse caso é um pouco mais complicado porque, apesar da pessoa ter ciência que ela é homossexual, ela ainda tem vários conflitos internos para a sua aceitação. Então tem muita complexidade aí a ser trabalhada e que eh, a terapia no campo da psicanálise pode agir de uma maneira muito interessante. Primeiro, para que a pessoa se aceite e depois, talvez, ela liberando os bloqueios que a impedem de se sentir bem com a sua homossexualidade, ela vá gradativamente se aceitando e depois, sim, possa se trabalhar para que no futuro ela possa assumir. É, Em relação ao primeiro caso do seu amigo, também é indicada a psicanálise se ele quiser, né? Se ele achar que de repente a psicanálise pode ajudá-lo a saber, né, o porquê que ele, o que ele tem guardado que ele não consegue contar, quais são os receios dele. Muitas vezes nem ele mesmo sabe dizer. Então é bem interessante a terapia, porque a pessoa, no tempo certo, na hora certa, ela pode se sentir confortável para revelar. Agora, só para finalizar, Freud disse em uma certa ocasião que homossexuais não devem ser tratados como doentes, e ainda acrescentou que muitos autores eram admirados exatamente em razão da sua saúde mental. Então veja, como o pai da psicanálise lá atrás, né, estamos falando do começo do século passado, já tinha uma visão completamente distinta da maioria das pessoas em uma época em que o planeta, quase todo o planeta, enxergava a homossexualidade como uma doença, ou então como uma aberração, e até mesmo como um crime. Tá? As mudanças foram ocorrendo lentamente nessa questão da aceitação, mas ainda temos muito que avançar. E tanto para os homossexuais quanto para os familiares que têm dificuldades em tratar o assunto, recomendo a psicanálise para tratar não só sobre este tema, mas sobre vários outros que circundam a nossa vida. Eu sou Marcelo Rio, psicanalista e professor universitário na área de comunicação. Se você quiser conhecer mais sobre o método de terapia online que eu utilizo, entre em contato por um dos telefones que estão abaixo desse vídeo. Atendo a adultos e também a casais. Um grande abraço a todos.